aqui. Olá, olá, tudo bem? Vamos ver aqui. Olá, olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Vamos entrando, o pessoal tá entrando. Hoje nossa live vai ser com Anderson. Cadê? Boa noite. Ó, o pessoal tá entrando. Então, ali deu Agora certo. foi. Não, eu tava aqui. Será que dá pra escutar? Porque eu tava vendo você e não tava escutando. Ah, tá. É que você demorou um tempinho para aparecer aqui. Boa Na hora que noite, boa apareceu o noite. meu aqui, eu já abri, já tinha pedido a solicitação. Ah, legal, legal. Ó, o pessoal tá entrando. A Amy. É, a Amy. Olha, É. o Pedro, um amigo meu que estudou comigo. Ah, que bacana, que bacana. O Daqui de São Douglas, eu vi Paulo? também que entrou. Não, um amigo que eu vi, ele estudou comigo, acho que no B1, B2, aqui de Cork mesmo, Ah, tá. É aí da Irlanda. da Irlanda. Que legal. Bom, gente, o pessoal tá entrando. A Nath, a minha irmã ali também. Oi, Já Nath. dando boa noite. Bom, o pessoal já está entrando. Eu vou me apresentar. Meu nome é Tarsila, para quem não me conhece ainda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio, eu e o Anderson. Primeiramente, quero agradecer já a todo mundo que está aqui nos assistindo, né? E Anderson, vou deixar já para você se apresentar. Bom, prazer, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, tenho 26 anos e estou atualmente aqui vivendo na Irlanda, né? Mais uma vez. E agora viemos aqui um pouco contar para vocês a nossa experiência, tanto que a gente vem passando, né? Alguns anos atrás, eu e Tarsila, e agora a minha mais nova experiência, que está sendo aqui em Dublin, Como universitário, né? como universitário, né? Agora é um pouquinho mais difícil. É. Então conta pra gente, Anderson, como é que foi a sua experiência fazendo o seu primeiro intercâmbio, né? Você já tinha, na verdade, feito um outro intercâmbio sem ser pra Irlanda. Se você puder contar então pra gente como foi essa experiência do seu primeiro intercâmbio e depois do seu intercâmbio pra Irlanda. Claro, bom, primeiramente, né, para quem tá conhecendo eu agora, eu sou chefe de cozinha, trabalho na cozinha já faz 11 anos, que foi aí que começou o interesse, primeiramente, né, e a oportunidade de estar fazendo um novo intercâmbio, conhecendo novos países e uma nova cultura. Tudo começou há 6 anos atrás, quando eu escolhi a minha faculdade de gastronomia, já no intuito, principalmente, de estar vindo para a Europa, porque eu já sabia que essa universidade tinha, né, uma agência que trabalhava em conjunto, que mandava os chefes de cozinha para estar fazendo o intercâmbio, né, a experiência do estágio que a gente tem que fazer obrigatório, a gente terminava isso aqui na Europa, que veio a ser o meu primeiro intercâmbio, que Ah, foi, no caso, não era nem em inglês, né, no que está sendo agora, era em francês a primeira vez. acho que é E, complicado. ixi, complicado, só que, olha, é literalmente que só quem viveu sabe da experiência que a gente vive dentro de uma cozinha e fazer um intercâmbio junto, né, porque são duas experiências diferentes que eu vivi ao mesmo tempo. Principalmente o fato de não saber a língua na época, que era o francês, e o fato de nunca ter trabalhado numa cozinha de alta gastronomia. Foram duas ao mesmo tempo. E a gente acaba ficando meio louquinho da É cabeça. uma mudança muito brusca, né? É tudo muito Foi. novo. E não só por ser novo, eu também vi muito novo, né? Eu comecei a viajar a primeira vez, eu tinha 20, 21 anos, eu acho,
que foi Ai, a minha primeira experiência. Logo depois que eu terminei a faculdade, 2 meses depois eu já ingressei já nessas aventuras de coragem. conhecer um novo país, uma nova língua, e vim totalmente novo de tudo, cru, assim, na cara e coragem. Nossa, Literalmente na cara e coragem. daí imagino. Eu lembro quando eu fui aí pra Irlanda, né? Eu fui mais ou menos com isso também. Na verdade, eu fui com uns 22 anos. Aí foi a mesma coisa. Eu tinha terminado a faculdade, fiquei um período de um ano mais ou menos aqui no Brasil e depois eu já fui, já. E assim, também sem saber direito a língua, sem nada. Então, você ainda deu um tempo de um ano, o meu foi coisa de 2 meses. Foi literalmente, eu terminei a faculdade em dezembro, no começo de fevereiro ou março, se não me engano, começo de março do ano seguinte, eu já embarquei e já comecei essa aventura que a gente fala, né, que é passar pelo aeroporto ali já começa a aventura e você já não sabe mais o que vai acontecer. É. Tudo Não, pode a hora acontecer que naquele chega na momento. imigração, então, que é o medo de todo mundo, né? A hora que chega ali na imigração, se vão fazer perguntas para você, se você vai conseguir É, responder, é o como é que vai primeiro ser. contato, é o primeiro contato normalmente que a gente tem com a língua do país que a gente está passando. Pode ser, né, a língua final, no caso para quem vem para um país que fala inglês, ou no meu caso na época que era o francês que eu fiz, mas o meu foi inverso, né? A primeira vez eu fiz escala, eu fiz em Londres, então eu não sabia nem o inglês e muito menos o francês. Aí o Hum. que aconteceu foi que amigos que vieram comigo da mesma agência que fizeram a tradução, porque eu tive problemas com o avião, a gente atrasou, ganhamos um dia em Londres, a gente não fez essa conexão direto. Então Ah, por isso que a gente fala, né? Passou ali daquela hora que a gente se despede da família, já começa a aventura e a minha começou no primeiro país. Já não, mas começou e lá bem. na Inglaterra eles também não é muito fácil assim. Das vezes que eu fiz escala lá no em Londres, eu também tive vários perrengues assim que aí eu precisei do inglês. Tipo, graças a Deus eu já tinha na época o inglês melhor, né? Já tinha ido para Irlanda e só tava indo de viagem. Mas também te passei alguns perrengues ali que aí já te precisava mais da língua, né? Não, viu? Esse é que nem você falou. O fato de você passar pela imigração, por mais que você esteja total certo, todos os documentos, mas é uma questão de pergunta e resposta. Se você não entende a resposta, você fica nervoso. Não entende a pergunta, você fica nervoso. E daí ali você já começa a suar frio, já tremer, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe, já começa a É dar um isso mesmo. pânico, Mas no já final tá começa a dar... tudo certo. A gente ri, né? Hoje a gente ri. Mas Aham, mas no na dia, hora. nossa, e normalmente, por exemplo, né, como a gente vem aqui para a Europa, são voos longos. A gente normalmente já viaja antes de chegar no aeroporto. Então, se você vai fazendo a soma de todo esse tempo, são mais de 10, 14 horas que você já está cansado, você já, né, tá precisando de um banho. Então, normalmente você já está tipo, meu Deus, lá vem agora mais uma coisa para resolver, que é o contato, primeiramente, com a imigração. É o primeiro é o primeiro desafio que a gente tem, né? É o contato com a imigração. O primeiro de muitos, né? Porque depois que você chega no país, aí vai parte de Depois, documentação, vai depois é vergonha em cima de documentação. vergonha. Oi? Depois é só vergonha em cima de vergonha. É, É cada coisa que a gente passa que, olha, é é, engraçado, é perrengue em cima de perrengue, né? Mas no fim dá tudo certo. né? Tem que dar, né? Tem que fazer acontecer. É. E como que foi a sua experiência no seu intercâmbio para Irlanda, assim, quando você chegou? Como é que foi? Bom, que nem a gente estava falando da parte da imigração. Como eu já tinha primeiramente, né, eu tinha vivido 8 meses na França, então eu tinha um leve conhecimento de como eram viagens, como eu poderia, por exemplo, pedir ajuda no aeroporto, porque o que mais tem é brasileiro ao nosso lado. Pode nem parecer, mas sempre vai ter alguém passando, sempre vai ter alguém que vai estar disposto a te ajudar no aeroporto. E a minha entrada, a minha primeira vez, né, há 4 anos atrás aqui na Irlanda, foi exatamente isso. Eu tinha comprado o meu ticket do avião para estar fazendo uma escala em Paris, porque eu já falava da língua e tudo mais, então eu falei, vou usar a minha primeira língua como base e facilitar um pouquinho a minha entrada na Irlanda. E foi basicamente o que aconteceu.
porque quando a gente desceu do avião, eu fui o primeiro a passar pela imigração. E claro, não falava inglês. A hora que chegou, né, fui passar para conversar com a imigração, ele já logo tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Qual que é o motivo? Que é a primeira pergunta que ele faz para você. E eu tipo, não falo inglês, moço. E ele, mas eu não falo português. Aí ficou os dois um olhando Aí pro ficou outro. lá. É. Aí eu pensei, por que não, né? Eu sou uma pessoa que gosta de comunicação, gosta de estar sempre em conversa com outras pessoas. Eu pensei na hora, falei, eu vou usar o meu francês, até porque a conexão que eu tinha feito era em Paris. Ou seja, tinha franceses na fila. O que Sim. eu simplesmente fiz foi, eu virei para trás, na fila mesmo, em francês, eu perguntei, gente, alguém aqui, por favor, fala inglês e pode me ajudar? Graças ao bom Deus, o cara que estava atrás de mim era francês e sabia. Nossa, Eu olha disse, só não, que posso. sorte. É a hora que a gente fala que o intercambista tem que saber manejar, tem que saber sair dos problemas. Eu já tinha uma língua e uma experiência, por que não usar para facilitar para o Pra próximo? E Lógico. foi a hora que ele fez a tradução para mim. E nesse momento, foi tipo, hoje em dia eu lembro exatamente, né, o que ele falou e tudo mais, e foi uma conversa super, super simples. Ele perguntou se eu estava com os documentos, o porquê que eu estava lá, né, que era o motivo de estudar inglês, e Uhum. também se eu tinha algum problema com esperar um pouquinho. Eu falei que não. E ele me deixou um pouco na mesa, né, nas cadeiras aos lados, para passar todo mundo ali sem problema algum, e depois ele voltou a me chamar para a gente fazer com mais calma, porque ele sabia que eu não falava inglês, então ele falou assim: ah, vou deixar ele de canto e depois a gente, com mais calma, vai tentando se comunicar, que é aquela hora Lógico. de aponta aqui, mostra lá, é É, tudo que a gente sempre faz. você sabe que quando eu fui, eu passei uma situação parecida, porque o oficial também, ele começou a me fazer um monte de pergunta, mas essas perguntas básicas mesmo, né? E na época, assim, eu tinha o inglês que eu tinha aprendido na escola e tudo mais, mas tipo, já fazia muito tempo que eu não praticava, tipo, que eu nem entrava em contato com a língua, enfim. E aí, quando eu cheguei lá na imigração, eu não entendia nada, nada, nada. E A assim, gente aí pode até falar, mas o fato de você estar ali e precisa daquilo já dá uma travada. então, e ainda você fica nervosa, assim, na hora, né? E aí, aí ele pediu, né, pra realmente eu ficar sentada, esperando um pouco, né? E aí eu fiquei. E depois foi super legal, porque veio um casal brasileiros mesmo, que tava no mesmo voo que eu, só que eles vieram bem depois, né? E aí eles me ajudaram, tipo, eles foram fazendo a tradução pra mim. E aí depois eu entrei super tranquilo. E foi bem engraçado pra você ver como que a Irlanda é pequena. Porque depois de um tempo, a gente morou na mesma casa. Você acredita? Eita, que coincidência! Aham. Nós acabamos, assim, morando na mesma casa, porque eles também estavam indo para Cork, né? Então foi uma super coincidência. Sempre. É aquilo que eu sempre falei, sempre tem alguém que está passando, que vai te ajudar. Principalmente porque nós que aprendemos novos idiomas, a gente sabe o quanto é difícil a gente aprender esse idioma. E quando a gente vê alguém que está começando, tem aquela dificuldade, se a gente dá para ajudar, por que não, né? Por que não facilitar? Se teve pessoas que facilitou pra gente, por que não fazer isso com o próximo? Com o próximo, é. Até mesmo, não só assim, por exemplo, tipo, na parte da imigração, mas assim, com, com todas as partes do intercâmbio, né? Porque você sabe que você chega aí, querendo ou não, tipo, quem te ajuda muito é brasileiro, entendeu? Até mesmo Sim, pra parte, por principalmente. exemplo, quem te indica para trabalho, quem te indica para acomodação. Então, assim, da mesma forma que você é ajudado, né? É interessante você estar ajudando outras pessoas também, né? Porque no final todo mundo acaba passando por isso. Sim, exatamente. Estava conversando minutos há pouco com as meninas que moram aqui comigo, chegaram agora de primeira viagem, né? Já passaram pelo processo de faz o agendamento do cartãozinho do JNIB, já começaram a escola, mas tem algumas coisas ainda que elas precisam estar, né, tendo essa orientação, que é abrir conta no banco, daí eu estava ajudando elas. E daí sempre tem, eu sempre falei para elas, viu, brasileiros sempre vão ajudar vocês. Sempre. Só foca mais em tentar fazer sozinha, porque é a hora que você vai colocar a sua língua que você aprendeu em prática. É nesses momentos que a gente tem que pegar e passar aquela vergonha que a gente passou na imigração, ou mesmo quando a gente começou,
que faz hoje em dia a gente dar risada, mas lembrar daquele momento que, porra, foi aquela hora que eu aprendi a falar tal coisa. Foi aquele momento em que eu consegui me virar e, porra, a gente fica feliz de conseguir, sabe? Por mais que Lógico. não entenda ou fique meio assim, mas saiu de lá com o que você buscou, é uma felicidade que, tipo, te dá mais coragem para você seguir em frente e tentar coisas novas. Lógico. E essa felicidade é até assim nas coisas pequenas, né? Porque não precisa nem ser um passo muito, muito além, mas assim, Não, só uma é pedir um coisinha que você faz no café, dia a dia que é, você. É, só é de. ir no mercado e, sei lá, viu, onde que tá tal coisa? Ou, tipo, ele pergunta, dinheiro ou cartão? Você fala cartão. É mínimo, assim, ó. Que você começa, nossa, eu tô entendendo, tipo, consigo, sabe? Melhorar e ir atrás. Dá muita motivação essas coisas. Dá sim, dá sim. E como é que tá sendo? Porque você tinha feito já o seu intercâmbio, né, de curso de inglês e agora você voltou para fazer a universidade. Como é que tá sendo a sua experiência, assim, até mesmo em outra cidade, né? Porque para quem não te conhece, assim, você morava em Né? Cork, agora você tá morando em Dublin, né? Aham. Então, conta um pouquinho também como é que tá sendo essa experiência. Bom, a minha experiência, o que eu posso falar é que está sendo basicamente a mesma de uma pessoa que chega aqui para fazer o inglês pela primeira vez. A única diferença que a gente nota, né, entre eu e essas pessoas é que eu já falo inglês. Ah A lá, Thaís. Thaís ali. Fica com saudade da gente. Sim, Thaís, sempre. Moradora de Fala aí, Cork, gente, ó. da onde é que vocês são? É, Essa galera de então, Cork, é, de Dublin. já começa, né? Os amigos entrar aqui, ó, viu saudade de Aham. quando fazíamos os nossos encontros e tudo mais. Mas, né, voltando a falar da experiência, ela basicamente ela é a mesma. Porque, por exemplo, eu, como já morei aqui e tudo mais, eu já tenho conta no banco, eu já tenho o número de identificação que eu posso trabalhar, então esse processo eu não preciso fazer de novo. Mas, por exemplo, para alguém que já venha com inglês, tem que passar sempre pelo mesmo processo. Abrir conta no banco, correr atrás de trabalho, né, tá pedindo esse número de identificação que permite que você seja registrado aqui na Irlanda e trabalhe legalmente. Todo esse processo, ele continua sendo o mesmo. É como eu disse para um amigo meu. Eu estou vindo pela terceira vez? Estou. Mas o medo é o mesmo, sempre é o mesmo. É até a galera fala, mas viu, você já conhece a língua, já viveu lá, mas vivi aqui há 4 anos atrás, né? Então tem essa diferença. A maioria dos meus amigos, né, poucos aqui, que nem a Thaís que comentou, ela tá aqui, mas muitos já foram embora, porque é um processo que acontece muito aqui. Você faz novas amizades e logo depois ele acaba, né, voltando embora, ou você volta embora. Então a experiência é sempre a mesma. A única diferença é que hoje em dia eu consigo, né, por exemplo, estar tá comunicando. Que nem você mesmo falou, morei numa cidade, agora estou em outra. O que que é a diferença disso? A diferença é que com o meu inglês eu consigo perguntar. Com a Uhum. minha experiência antiga, eu sei que, por exemplo, fazer novas amizades com a galera da escola, ou mesmo ir num barzinho e conhecer novas pessoas, isso muito vai me ajudar com um emprego, vai me ajudar a procurar uma acomodação, por exemplo, porque é numa mesa de bar ou numa, né, numa balada, alguma coisa que você faz uma amizade, que a pessoa vai gostar de você, vai começar né, a ter aquele feeling de amizade e vai falar, por que não convidar essa pessoa para algum outro lugar, ou mesmo, por que não convidar essa pessoa para morar com a gente? Eu tenho um quarto vago lá. É nesses momentos que a experiência antiga que eu tive aqui me ajuda. Aí sim a gente tem uma diferença. Que é isso que eu sempre passo, por exemplo, para as meninas aqui. Eu falei assim: saiam, tem oportunidade de fazer uma viagem com a galera da escola? Vá, porque é ali que você vai fazer essas novas amizades e pode sim conseguir alguma coisa, tirar uma oportunidade de emprego, uma acomodação, ou mesmo conhecer, que nem eu fiz a amizade com vocês, é conhecendo através de outras A gente pessoas. E tem. hoje em dia, a gente tem uma amizade de anos, que né, É, passou pela Irlanda, passou já pelo vai. Brasil, e agora a gente está de novo aqui na Irlanda. E aí, e vamos, se Deus quiser, nos encontrar ano que vem, né? Né? Aí na Vamos, Irlanda. vamos tomar aquela conhecida pint aqui entre amigos, de novo. Tem que ser, tem que ser.
Mas você sabe que você falou dessa questão, né, da parte da indicação, de você estar conhecendo pessoas, e realmente tem muitos lugares aí, pelo menos lá na casa de Blackpool, né, que era onde a gente viveu, teve uma época que assim, você só entrava na casa com indicação. Então o pessoal nunca chegava, tipo, a ficar anunciando nos grupos. Não, Olha aí acaba o não Manuel. Olá, anunciando. Manuel, tudo bem? Cadê? Então, desculpa. Então, tipo, nunca era assim, por exemplo, de anúncio no grupo. Era mesmo com o pessoal que conhecia, né? E aí um indicava o outro, às vezes você não conhecia ninguém que estava precisando, mas aí o outro conhecia um amigo que era legal para poder estar morando também. Isso, porque, viu, morar aqui, dividir, por exemplo, para muitas pessoas que nunca dividiram casa, porque a gente não tem esse costume no Brasil. É muito raro. Quando você fala, por exemplo, divido casa com sete. A galera fala, com sete? Como assim? É É, muita pessoa. É pessoal, e não é, porque a galera que está dividindo casa com você, normalmente vai se tornar a sua família aqui do país onde você mora. Porque é as pessoas que você tem mais contato, é a pessoa que vai te ver triste, vai te ver feliz dentro da casa, porque a casa é o seu lugar, o seu conforto, né? É onde você não está mais trabalhando, você não está mais estudando, você está simplesmente relaxando. E é aquele momento que você tem aquela conversa com o seu housemate, tipo, olha, tô passando por tal dificuldade, ou, por exemplo, nossa, hoje eu consegui abrir a conta no banco, né? Consegui falar lá, passei por uns perrengues? Passei, mas tô aqui, ó, o troca, cartãozinho. Entendeu? troca Você experiência, né? troca experiência. Troca experiência. Mas eu vou te falar que isso é uma coisa que eu reparei que não é em toda casa. Porque, assim, em Blackpool. Ah, Meu amigo. o amigo ali. Não é em toda casa, porque na, em Blackpool, eu lembro quando a gente morou lá na casa de Blackpool, tinha muito isso e era muito gostoso. Era como se fosse tipo uma segunda família mesmo, né? O pessoal que morava, porque a gente chegava no final da noite, se reunia e tudo mais. Mas eu morei em outros lugares que não tinha esse convívio, assim, essa intimidade tão grande, entendeu? Então vai muito do lugar também que você tá morando. Sim, é que nem eu falei, aqui a gente se torna família um do outro. Então, você ter uma boa relação com as pessoas que moram com você é muito saudável. Claro que mesmo, por exemplo, eu não morava com você, mas frequentava muito a sua casa e sempre tinha um diz que me diz, que alguma coisa de, você não fez isso, não fez aquilo, mas no final virava tudo amizade, virava um copo de cerveja no final do dia e dar risada do que aconteceu. Sempre Tava foi isso, né? entre tapas e beijos, tava todo mundo lá. Nossa, pandemia, né? Lembra? Na pandemia, O todo meu mundo sofazinho rindo, o meu sofá na casa de vocês estava garantido. com certeza. Ai, ai. É... vamos aproveitar que a gente está falando dessa questão da acomodação, né? Me Né? conta como é que tá a situação de acomodação aí em Dublin? Quanto tempo você demorou para encontrar sua acomodação? Porque faz pouco tempo que você chegou também, né? E agora você já está com uma moradia. Isso, exatamente. Aqui, por exemplo, muita gente escuta falar ou vê nos grupos de. A Thaís A entregando ali, Thaís, só não podia entregar. ela tá entregando um momento de. Thaís, não é o momento. As minhas brigas. Que tinha, por exemplo, quando você começa a procurar acomodação, você vai primeiramente nos grupos de Facebook, que são os brasileiros em Dublin, brasileiros em Cork, que é de muita ajuda. Ali, muitas publicações, muitas oportunidades vêm de lá. O que acontece é o seguinte, claro, tá tendo dificuldade para achar quarto? Tá tendo dificuldade. Isso tanto agora aqui para Dublin, que sempre foi difícil, quanto para Cork ou cidades menores. Mas o segredo sempre é você estar insistindo. É sempre você estar ali olhando o grupo de estou no momento livre, que nem aqui, por exemplo. A gente está conversando, como se estivesse conversando frente a frente, dá uma olhada no grupo, porque são mensagens, são publicações que acontecem muito rápido. Como está todo mundo procurando e tudo mais, são coisa de minutos. Você já publica e tem pessoas mandando mensagem, já estão ligando. Então, tem que sempre ficar bem atento a isso.
que nem você fez a pergunta, tá difícil? Tá difícil. Mas são essas dicas, por exemplo, olha sempre, sempre tá em mais grupos possíveis, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, porque é aquele momento. Estou livre agora, estou de bobeira, apareceu uma publicação, não fica esperando, vou mandar daqui a pouco quando descer do ônibus. Não, é agora. É Sim, aquele momento. tempo, Porque outra tudo pessoa vai acontece lá e muito fala, não, então rápido. liga, né? Exato, acontece muito rápido isso. Eu vi, por exemplo, nesse tempo que estava pesquisando, coisa de minutos, que foi, por exemplo, o que aconteceu no meu quarto. Eu consegui, né, depois de uma semana que estava aqui em Dublin, eu Uhum. consegui um quarto, mas foi muita sorte. Por quê? Eu comecei a reparar nessas pesquisas que eu estava fazendo nos grupos que tem muita gente que não tem tempo de ficar respondendo todas as mensagens. Então, o que eles fazem? Eles vão, publicam o quarto, publicam ah lá, Ah, a cara. cara falando, consegui o meu quarto no grupo. É sempre assim. O que aconteceu? Ele publicou, né? O dono da casa ele publicou. Minutos depois, acho que não deu nem 5 minutos, que eu tentei voltar a procurar de novo, ele retirou a publicação. Por quê? Quando você publica uma vaga de um quarto bom, normalmente, né? Às vezes de um preço mais acessível, muitas pessoas começam a mandar mensagem. Então, o que eles fazem? Eles colocam rapidamente, é coisa de minutos, é o suficiente para conseguir bastante, e eles retiram, para que não fique aquele, né? Tipo, por exemplo, depois de 1, 2 dias, a pessoa acha que ainda tem um quarto e começa a mandar, então fica muito repetitivo. Então o que a galera tá fazendo é isso. Coloca minutos, retira e logo após já tem 10, 20, 50 mensagens no celular, que é a hora que ela começa a selecionar, que entra de novo em relação àquilo que eu estava falando das dicas. Fica sempre atento, porque acontece muito rápido. Se viu a mensagem, se viu o número, né, da postagem, tenta não mandar mensagem, tenta ligar. Ah, né? Isso mostra muito interesse, porque a mensagem, muitas das vezes, a pessoa não está no celular. Ou a sua mensagem você manda primeiro, chegou ali, outras 10 mandou logo em seguida, a sua mensagem foi lá para baixo. Já era. Então ela não E- vai prestar atenção na sua que está lá, ela vai sempre nas primeiras. sim. Então tem a oportunidade, tem um número, liga, é na hora. Isso nem Ah, só mas eu pro não. Face, né? Mas, tipo, por exemplo, o Daft, a mesma coisa. Porque no final você manda e-mail, o seu e-mail não é respondido e aí fica perdido Exato. milhões de e-mails Aconteceu pra comigo. lá. Aconteceu. Eu tentei em todos os lugares. Que nem um dia a gente estava conversando, né? Quantos contatos eu fiz? Só no Facebook eu fiz 27 contatos. A maioria É era força de. fake, entendeu? A maioria era tipo algo que é para todo mundo, né, ficar bem atentos. Verifica, por exemplo, se o perfil é válido, se tem publicação antiga. Se começar com história de faz um depósito para mim que eu te mando a chave, é golpe. Isso acontece mesmo com brasileiros. Eu tive hoje uma pessoa da faculdade falando para mim que teve uma brasileira tentando fazer isso com ela. Mesmo Olha, em português, viu? Deposita para mim que você garante a chave. Não, gente. Pede para visitar o quarto, entendeu? Pede para estar fazendo uma vistoria você pessoalmente e não faz nenhum depósito adiantado. outra, e ter Nenhum. um contrato também, né? Você se preocupar, assim, em ter um contrato, fazer tudo certinho. Porque às vezes o pessoal mexe muito com o desespero das pessoas, né? Assim, às vezes E, você tá ó, naquele quarto temporário, só precisa de uma acomodação. pegando, por exemplo, um cara que mandou mensagem aqui que eu vi agora, para estar postando, por exemplo, o que acontece desses fake. É sempre a mesma história. É, por exemplo, eu estou de viagem à casa da minha mãe, eu estou aqui na Turquia, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estou aqui na Turquia, eu não consigo, por exemplo, te mostrar o quarto agora, mas vai no endereço tal que você consegue ver a casa de fora. Essa é sempre a mesma história. Não estou num lugar, estou em outro país. A casa não é minha, a casa de algum parente, da minha filha, da minha mãe. Isso também é muito cara de golpe. E eu não consigo fazer a visita. Principalmente a visita é uma coisa muito importante. Não tem a visita, não tem pagamento, gente. Por favor, tome muito cuidado É, quanto a isso. olha Porque só, senão. Hum, desculpa cortar, mas a Thaís está falando aqui um caso também, que a amiga dela foi expulsa da acomodação por não ter o contrato.
Isso é muito importante. Mas o que pode ajudar, por exemplo, que eu já ouvi relatos, é você tem a mensagem com a pessoa, né, o landlord, que vai estar fazendo a vistoria, né, do quarto e tudo mais. Isso também serve para você como prova que houve uma conversa. Né? Houve um dia que você entrou, sempre especifica, quando que eu posso me mudar? No dia tal? Isso é prova também, por exemplo, que você teve uma conversa, houve realmente um trato, mesmo que não válido, né? Não foi assinado nem nada, mas isso também pode ajudar bastante você, se a casa ver, né, algum problema futuramente, de conseguir provar que você teve uma conversa assim, que foi real, esse acordo entre você e o seu landlord. Uhum, sim, sim. E quanto que tá, por exemplo, a gente sabe, né, que os preços têm aumentado um pouco com a inflação. Quanto é que tá aí a média de valores, assim, da acomodação em Dublin? Bom, em Dublin aqui, por exemplo, eles têm as divisões que a gente fala que são os lados pares e os lados ímpares, que são divididos pelo rio. Uhum. Quanto mais perto do centro, claro, né, como qualquer outro lugar, a gente estava encontrando uma média de 600, eu, né, estava encontrando uma média de 500 a 600 euros por quarto e acabava sendo dividido. Aí tinha várias opções. Tinha dividir com uma pessoa, tinha dividir com quatro pessoas, né, incluso você dentro de um quarto. Encontrei também vagas de estar dividindo a cama com uma pessoa estranha. Isso tudo no valor de 500 a 600 euros. É Tem muito tudo mais isso. caro. Gente, vocês que estão aí em Dublin, em Cork, coloca mais ou menos qual que é a faixa de preço que vocês pagam na acomodação e se é compartilhado ou não, só para a gente ter uma ideia, para fazer tipo um comparativo, porque assim, Dublin é sempre mais caro, né? Sempre foi muito mais caro Sim. do que Cork, que nem com esse valor a gente sabe que, por exemplo, uns 450, 500 euros, você pega um quarto individual lá em Cork. Exato. No máximo um 500. Olha, já teve amigos meus que pagaram 550 com contas em Cork. Mas é tipo assim, ainda é aceitável. Porque se você for ver, para quem paga um pouco mais baixo, tem o lixo que a gente paga, né? Também tem a energia, e isso somando tudo dá o valor médio de 500, que é o valor que a gente encontra em Cork. Aqui em Dublin, isso já sobe uns 200 euros a mais. Você começa a pagar de 500 no quarto, 500, 600, muitas das vezes dividido. Quando você procura, por exemplo, eu consegui um quarto de cama de casal, ele é um pouquinho mais caro, né, por ter cama de casal e por ter individual, que daí ele acaba sempre coisinhas a mais, né, que você vai Uhum. adicionando no quarto, ele vai subindo o valor. Aqui em Dublin, nas minhas pesquisas, o que eu reparei bastante era o seguinte: ele tem uma, eu não sei se você já chegou a ver, Tarsila, uma imagem que ele dá, por exemplo, todas as áreas que tem de Dublin com os seus respectivos números, D1, D2 e assim por diante. Eles têm aqui em Dublin uma rodovia que corta a cidade. Então você vai ver uma linha que é a M50. Uhum. Essa linha ela define muito a distância, né, que você vai levar para chegar ao centro e também o valor que você vai pagar nos quartos. Principalmente aqueles que estão dentro da linha para baixo. Então Tá. ali você consegue quartos mais caros. Muitas das vezes são quartos compartilhados, entendeu? Mas a gente vai estar trabalhando de no máximo 40, 50 minutos de ônibus. Isso dentro dessa marca. Quando você passa, por exemplo, dessa linha para fora, você, claro, consegue encontrar quartos mais baixos. Encontrei um quarto de 450, mas demorava 2 horas para mim estar chegando aqui no centro. Aí no Então, final já não compensa, porque se você for computar, né, que aí a gente ganha por horas trabalhadas e que você passa grande exato, parte no transporte público, então acaba não valendo tanto a pena. Compensa você fechar um pouquinho mais caro, perto, um pouco mais perto do centro, exato. né? Você falou um ponto crucial. A gente aqui na Irlanda, a gente trabalha ganhando por hora. Então, se a gente não tem hora trabalhada, a gente não recebe. Então, quanto mais longe você mora, você tem duas opções. Ou primeiro, você arranja um trabalho perto de onde você está, para diminuir essa distância. Mas de toda forma, você vindo como estudante, a maioria das escolas são aqui no centro. Então,
Se você é estudante de inglês, por exemplo, que tem que vir de segunda a sexta, automaticamente você vai ter que gastar 4 horas do seu dia. Então acaba sendo um pouco perca de horas do seu dia, que aqui é muito valioso isso. Você ter esse tempo hábil para você conseguir trabalhar, para você conseguir estudar. Então, muitas das vezes, você pagar muito barato numa acomodação muito longe, não vale. Não, não A vale. minha, a minha dica, e era o que eu estava fazendo, por exemplo, é agora, quando a gente entra, né, num novo intercâmbio, a gente sempre tem que vir com a mente aberta para tudo que o intercâmbio vai te oferecer. Tanto isso bom quanto os negativos. O que eu estava disposto, por exemplo, era surgiu um quarto dessa linha para cima, ou leva 1 hora e meia, aceita. Se não, né, por exemplo, muitas das pessoas têm acomodação temporária de 1, 2 semanas e está acabando, pega esse quarto, Pega. você dá aquela respirada, passa ali um mês, né, ou até menos, que você vai ter essa dificuldade de transporte, mas é o início. É só para você não ficar fora, né, não E ter depois vai algum lugar para procurando você outra dormir. coisa, né? É só pra não bater aquele desespero mesmo, de tipo, ai, não tenho pra Exato. onde ir no dia seguinte. É por isso que a gente fala, por exemplo, que tá difícil, mas não tá impossível. Você também não pode ser muito criterioso. No meu caso, por exemplo, eu estava com a entrevista marcada para esse quarto. A Ó, que nem Carlinha ela. falou que é na questão do transporte também, né? Que dependendo, não tem o transporte depois das 11h30. Exato. Na onde eu tô, por exemplo, eu tenho isso. Eu tô em D11, não tão no meio, eu tô no início de D11. Ele tá dando em média 35 a 40 minutos de um ônibus só. Porém, a Uhum. partir das 11h30, eu não tenho mais ônibus. Ah, Mas, mas o que acontece? Eu tenho um ônibus 24 horas que chega até metade do caminho. hum, Então, hum. é uma boa. Eu vim até a cidade mais próxima, né? Que acho que é D9, que está um Uhum. pouquinho à frente de mim. E dali eu venho a pé. E dá mais ou menos 20 minutos a pé. Então eu consigo sempre lidar com isso. É sempre bom você estar vendo onde você vai estar, né? Achando o quarto ou para estar alugando e fazer essa pesquisa de ônibus. Vou ter horário? Consigo trabalhar até mais tarde e ter como voltar para casa? Sim. Senão, a gente entra naquele assunto de novo. Não adianta nada eu pagar mais barato aqui, mas gastar com um táxi no meio do caminho para voltar embora. É, e a gente Entendeu? sabe que chega no final do dia, muitas vezes a gente tá cansado e não quer andar, né? Pelo Nossa, menos uma longa distância. Agora, outro ponto exato. que é importante levantar, né, em relação a essa parte do transporte, da dependência do ônibus, né? Como que é, por exemplo, outros tipos de transporte aí, né? Então, Tarsila, aqui provavelmente é o seu Lucas, né? Então, o que acontece, por exemplo, aqui em Dublin, a gente tem bem mais transporte do que somente táxi e ônibus. A gente tem o trem e a gente tem também o Luas, que é um transporte que você vê mais ali concentrado no centro, e eles também não são 24 horas. Porém, tem a facilidade, por exemplo, para aquelas pessoas que precisam muito de locomoção, vai para lá e vem para cá muitas vezes no dia, ele é muito bom quanto a isso. Por quê? Aqui em Dublin, a gente, quando faz o Lip Card, e a gente faz o primeiro. A gente fala o TAP, né? Que é encostar primeiramente na máquina de cobrar. Eles te dão 1 hora e meia para você estar andando de Para fazer graça. Você tá conexões, para assim. fazer conexões. E o que isso vai Ah, acontecer? legal. Por exemplo, se você pegou um ônibus e precisa pegar o segundo não vai ser cobrado, porque você tem 1 hora e meia para estar rodando. Ou uma coisa legal que eu não sabia, que é o Luas, que é como se fosse um metrô, né? De São Sim. Paulo, que ele não é um trem, ele é como se fosse uma condução um pouquinho mais rápida, que o que foi legal que eu achei que quando todas as estações de luas que você tem a maquininha de cobrar fora, que você tem obrigatoriamente que, né, colocar o seu cartão. E Sim. se você não anda um percurso de 2 km, quando você desce no seu ponto, por exemplo, que você precisa descer, você bate de novo, ele te devolve o dinheiro que você não usou. Por exemplo, eu estou no centro e o caminho que eu vou para casa dos meus amigos são 3 estações para frente. Ando 1 km,
ele automaticamente, quando eu bater no início, vai me cobrar 2 euros para quem não é estudante, ou um para quem é estudante. E quando eu bater o cartãozinho de novo, né? Quando eu bater o cartão de novo na saída, ele me devolve 30, 70 cents, que é os centavos daqui, e você acaba não gastando aquela viagem toda. Uma coisa sempre muito importante, né, que é, aproveitando a falar, é não deixem de bater esse cartão. Porque existem fiscais dentro do Luas que E podem te cobra. multar se você não bater. Eles Isso, passam verificando. e eu vou ressaltar assim, isso não só, por exemplo, aí na Irlanda, mas quanto em outros países da Europa também, né? Às Na vezes você França, eu lembro vai também. onde a gente foi para Budapeste também. Se você não bate o seu cartãozinho, né? E aí passa o fiscal, você tem que pagar uma multa. Eles não te deixam sair da estação sem pagar a multa. E é, muitas das vezes, por exemplo, o transporte aqui na Irlanda, o mais caro você vai pagar 2. A multa é de 45 a 100 euros. Então vale você ir lá, bate seu cartão, faz o negócio certo para não ter problemas mais futuramente. Sim, sim. Não, fora que realmente essa questão que você falou, a Carinha falou agora também, 50 euros na multa ou mais, 1 euro para você pagar a passagem não é caro. Às vezes, tipo, se Não, você for computar com horas trabalhadas, às vezes na semana você paga a sua passagem assim, tipo, aliás, desculpa, com 1 hora trabalhada você paga a sua passagem da semana, né? isso. E aproveitando o comentário da Thaís aí, que ela falou, por exemplo, em Core, a gente trabalha com zonas, que tem a zona verde e a zona vermelha, que são quem anda dentro da cidade e quem anda ao Da fora. redor, nas outras cidades. Lá em Cork, você paga isso semanalmente, né? Por exemplo, se eu não me engano, era 50 euros semanalmente. Eu não lembro Isso. exatamente quanto que era. Então, Na área verde, né? pro pessoal aí de Cork, se vocês puderem colocar como é que tá o preço hoje, porque, se não me engano, eram 70 euros, só que era Green Zone. Uhum. Ali a parte, tipo, do centro, eu confesso que eu não sei dizer qual que era o valor exato. Era 30 na época que eu morei. Era uns 30, ó, pra Era você ver, não é 30. caro. Não, e você pode pegar quantas vezes quiser. E daí, 80 euros, olha isso. A Carlinha é, falando aqui. Carlinha que tá viajando agora sabe muito bem como é isso. É, Ó, a Thaís ali, ó, comentando, 150. 149. Isso. É E bastante. aqui, por exemplo, é muito engraçado, é muito bom você saber esse negócio do Lip Card, porque, por exemplo, para os estudantes, quando você pega o Lip Card de estudante, você acrescenta semanalmente, não é nem acrescentar, é gastar semanalmente 11 euros. Você gastou 11 euros, a partir disso, você não gasta mais, ele fica de graça. Então, você vai ter a soma de 44 mensal, para você andar à vontade. Você não vai Ah, gastar mais que isso, é bem melhor assim. entendeu? Então é bem melhor. E você não precisa, por exemplo, ir lá na bus station, falar, olha, coloca para mim a red zone, a green zone. Não, automaticamente, no você gastar, ele já automaticamente enquadra você nesse período de não gastar. Valendo que ele vale de segunda a domingo. Então ele sempre renova toda semana. Toda semana, né? Outra coisa, eu lembro que na época a gente conseguia recarregar os créditos, né? Ali, acho que a Carla estava tentando dar Eu o dando golpe. golpe. Realmente, ela se entregou ali. A velha história da amiga, né? Então, uma questão. Agora só precisa se atentar se dá para poder fazer essa recarga pelo celular, porque assim, você consegue fazer o da passagem normal, mas se não me engano, quando é mensal ou semanal, você tem que ir, por exemplo, num ponto do Central, tipo, do próprio Lipcard para poder estar fazendo essa recarga. Isso, mas isso em Cork, por exemplo. Aqui em Dublin, não. Automaticamente você vai, por exemplo, num Centra ou recarrega para o celular, só o fato de você usar 11 euros na semana, ele já fica de graça após esse valor. Ah, é bem Já, mais ele já prático. não desconta mais. Você vai ver lá que ele vai estar descontando zero. Ele já Uhum. não desconta. Ah, é bem mais prático, bem mais prático, Sim. então. É porque Nossa, aqui, Dublin, pode pode falar. falar. Não, pode falar que eu olhei aqui o horário da live. Eu falei, gente, daqui a pouco já tá acabando. Já? Nossa, passou tão rápido. Falta 15 minutos. Pois é.
Então, vamos para os próximos tópicos, que tem muita coisa ainda para falar, senão a gente vai ficar falando do Flipkart. Bom, como que tá a condição de trabalho aí na Irlanda? Na Irlanda não, em Dublin Na cidade especificamente. de Dublin. É. Olha, como a gente conversou, como eu falei, né, no começo da live, para mim, que sou chefe de cozinha, eu tô tendo um monte de oportunidades. Um Uhum. monte. É tipo assim, ele vem de todo lugar. Ele vem do Facebook, ele vem do LinkedIn, que é uma plataforma muito bem usada aqui na Irlanda. Então, por exemplo, se você coloca o seu currículo lá, todas as informações de trabalho e tudo mais, a galera te manda mensagem. Hoje mesmo, um recrutador veio me mandar mensagem já com a oportunidade de trabalho. Olha Então, só. para mim, que sou chefe, tá muito Tá fácil. muita Eu coisa. Mas, consigo por exemplo, escolher. para uma pessoa assim, para o pessoal que você está conversando aí, uma pessoa que chega sem a experiência que você tem, né? Muitas vezes sem o inglês, que grande Uhum, parte das pessoas, né, às vezes tem o inglês aqui, mas sabe quando chega aí na Irlanda é um pouco diferente, né? A, a língua, né? Então, exato. como é que tá essa questão para esse pessoal que está indo agora? Para pessoas que não têm problema em trabalhar em qualquer área, vaga tem. Você vê, Legal. por exemplo, sempre quando eu estava pesquisando os meus quartos, né, no grupos do Facebook, muita gente coloca lá, preciso de cleaner para tal dia, pago tanto, preciso de housekeeper. Tem várias oportunidades nesses mesmos grupos que a gente entra para estar procurando as vagas de acomodação. Ali mesmo a galera já está apresentando algumas ofertas de trabalho. Lembrando que, como a gente mesmo já conversou, indicação de amigos é muito mais, né, forte para você estar conseguindo um emprego. Ou se você não tiver feito amizades ainda, claro que você pode recorrer a grupos do Facebook, do WhatsApp, que também vai ter. Tem algumas plataformas que são muito conhecidas aqui na Irlanda, que é o Indeed, o Jobs.com. São plataformas que você consegue aplicar online o seu currículo e pode sim estar sendo chamado. Aliás, esses sites, né, tipo de trabalho, é uma maravilha, porque lá tem muita oportunidade, né? Sim, Ali, ele já especifica a horas que vai ser pago para você, quantos dias você vai trabalhar, especificamente o que você vai ter que fazer. Para quem não fala inglês, por exemplo, que precisa ler com mais calma, fazer a tradução, consegue ver ali isso facilmente. uhum. Ó, o pessoal falando aqui em Cork tá cheio de trabalho também. Tem bastante trabalho ainda mais para chefe. Ali o Jonathan, para a equipe Uhum, também não está difícil. A equipe é legal porque é pro pessoal mesmo que não consegue entender tanto, né? Aqueles empregos que a gente fala que quando a gente chega aí. E aí teve uma coisa que a Carlinha falou também, que, claro, quanto maior, melhor o seu inglês, né? Melhor vai sendo os empregos que você consegue, né? Exato, aqui. exato. Que nem o que me deu um grande avanço nessa parte de emprego é, por exemplo, muitas das pessoas, os alunos novos que chegam aqui, acham que eles têm só oportunidade de subempregos, que é lavador de prato, limpeza de hotel. Não, gente, se você tiver a cara e coragem de querer encarar, né, de fazer uma entrevista, muitas das vezes com agências, você consegue também. Então, Uhum. muitas das vezes, a agência pode te pagar um pouquinho a mais, que foi o que eu fiz dessa vez. Como eu já tenho experiência de trabalho, já tenho a língua, eu fiz uma entrevista direto com uma agência. E isso subiu o meu valor por hora de 3 euros para cima. Entendeu? Caramba. Paga-se muito mais. Mas por quê? Porque eu já tenho essa malícia de, vamos lá, vamos. Não é só para os europeus, é para todo mundo. Entendeu? Uhum. Basta você querer e correr atrás. Você tem que ter esse espírito de, eu vou tentar. Mesmo que não dê certo, mas você Se tentou. arriscar, né? Você pegar e, tipo, meter a Exato. cara mesmo e ir. Muitas das vezes você vai conseguir um emprego legal numa área que você consegue fazendo isso. Ah, mas eu não falo muito bem inglês. Eles estão contratando mesmo assim. Às vezes eles te dão até um suporte, eles têm mais, né, aquele cuidado de colocar você em horários mais específicos para você conseguir se comunicar melhor e tudo mais. Eles sempre ajudam você quanto a isso. Mas tem Uhum. que ter a iniciativa. Às vezes é até
um próprio entrave que a gente coloca, né? Às vezes não é nem tanto deles, tipo, das empresas não contratarem. Às vezes é uma coisa nossa que a gente coloca obstáculo, né? Você sabe que a Thaís falou aqui da questão de entregar também, tipo, que eles contratam muito através do currículo, tipo, de Entrega mão em em mão, de papel. papel, né? E uma dica interessante para isso, porque assim, quando você está entregando, é importante você sempre estar entregando para o gerente ou para algum responsável do lugar, né? Porque às vezes você entrega para algum funcionário e ele simplesmente deixa o seu currículo ali no Deixa de canto, lado. e aí quem Assume. realmente interessa, que é quem iria te contratar, nunca vai ver o currículo, né? Deixa eu ver. Exato. Agora tem duas. Tá. Não, desculpa, eu tava lendo aqui, vendo os comentários. Eu tô vendo também. É um pouco cego, eu tô sem óculos, aí eu tenho que colocar a cara ali no telefone. Ai, ai. Mas, viu, Tarsila, só para dar um cumprimento no que você falou de, né, que a Thaís também comentou, entregar de papel, o que pode muito fazer é, por exemplo, aqui em Dublin o que mais se encontra é brasileiros, incluso em restaurantes, em atendimento ao público. Então, faz o seguinte, chega na loja que você pretende entregar, dá uma volta, analisa, vê se tem, né, por exemplo, alguém que fala o português e entrega para essa pessoa. Muitas vezes você falando a língua dela, essa pessoa, por saber que você é brasileiro, pode às vezes te ajudar também, né? Porque daí você consegue falar, olha, eu não falo inglês, né? Você poderia estar entregando pro seu gerente ou fazer essa conexão entre eu e ele, ou muito mais chamar, né, essa pessoa para você entregar pessoalmente, se você não quiser deixar na mão de outro alguém. Você pode estar procurando esses brasileiros, porque o que mais tem é brasileiro trabalhando em todos os lugares. Sempre vai ter um ou outro. Em Dublin ainda principalmente. Em Cork, já ouvi falar que cresceu bastante, né? Mas em Dublin eu lembro que há uns anos atrás já era assim bem, bem surpreendente como tinha em todo canto você escutava a língua portuguesa, assim. Então realmente é um Exato. meio. Gente, já tá dando tempo aqui da live. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de estar fazendo? Porque aí daqui a pouco a gente já vai encerrando. Oi? Lá vem as perguntas. Porque daqui a pouquinho já tá dando tempo de encerrar. Mas viu, Tarsila? Enquanto acho que dá pra gente comentar mais uma coisa que eu acho que é importante, porque a gente já passou por todo o nosso cronograma aqui, conseguimos falar de bastante coisa, mas faltou um muito específico, que é aquela pergunta que eu fiz, né, que eu indiquei pra você, é o tempo que a galera se programa para vir para cá. Que, por exemplo, nós da Verdade, agência, planejamento, né? isso, que é o planejamento que a gente faz antes mesmo de estar chegando até aqui. Que isso é Uhum. muito importante. Muitas, por exemplo, hoje mesmo, eu conversando com as meninas da casa, elas vieram sozinhas. A pessoa com quem ela alugou a casa, que ela pegou numa host family, a pessoa falou assim: não, aqui tá super fácil de achar acomodação. Só aluga uma semana e vai ser o suficiente. Nossa, que Eu falei absurdo. para ela, eu falei assim para elas, vocês deram muita sorte. Muita. Porque o que eu sempre venho recomendando é estuda quanto tempo você vai ter antes da sua aula. Por exemplo, a minha aula começou hoje, dia 19. Eu Uhum. cheguei aqui na Irlanda dia 4. O porquê que eu vim mais tempo, com antecedência? Para que eu pudesse me estabelecer, procurar casa com mais tranquilidade, correr atrás, por exemplo, de documentação e tudo mais. Então, esse planejamento antes do seu período de aula é muito importante. Porque depois que você começa a aula, já vem amigos, já vem festas, e você começa a sair do seu foco. Isso é muito importante você se planejar Sim, dias antes. tá, assim, o que Isso, a gente tem falado em relação, por exemplo, à acomodação. O pessoal, pelo menos, fazer de 3 a 4 semanas. Até o que a Thaís a falou Thaís agora, falou agora. menos de 3 a 4 semanas no mínimo. Porque, assim, é preferível você chegar e às vezes perde 1, 2 semanas, caso aconteça, do que às vezes você chegar, não conseguir de cara e E ter que aí pagar mais caro acabar pagando mais futuramente. caro depois para fazer renovação. E assim, ficar naquele desespero de tentar encontrar, né? Porque às vezes você tá aí
Mas não tem acomodação, porque já tá tudo reservado, entendeu? Então, então é essa a questão. E outra coisa que a gente coloca também, levar um pouquinho a mais dos 3.000 euros. Claro Muito que a gente. importante. Oi? É muito importante isso, porque, lembrando bem, os 3.000 euros é só para você conseguir comprovar no seu agendamento com a polícia, né? Que é a guarda que a gente fala. Mas você vai gastar antes. Você vai comprar suas coisas de casa, um cobertor, ou mesmo sair com os amigos durante esse tempo. E isso vai dinheiro. Vai bastante. Com todos esses gastos. Fora que aquela questão que a gente falou novamente, se não conseguir acomodação, você tem que ter um preparo para poder estar reservando algum outro lugar e tudo mais, né? Isso, e não contar com esses 3.000, né? Isso mesmo. Gente, acho que a gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer a todo mundo. A Thais, ela tinha feito uma pergunta anteriormente Quando quando a vocês gente voltam. voltava. Se Deus quiser, ano que vem, comecinho do ano que vem, a gente tá aí, mas estamos em análise ainda. Vai fazer surpresa. A gente Hã? bate lá na porta dela, fala assim, olha, gente, fazer surpresa. Vai ser Olha isso quem tá mesmo. aqui, ó. Gente, muito obrigada por todo mundo aí que assistiu, que ficou até o final da live. Próxima semana a gente vai estar fazendo uma outra live. Toda segunda-feira agora a gente vai estar começando essa sequência, né, de lives com entrevistas, pessoas contando experiência. E quero agradecer também a participação do Anderson por ter Obrigado. Eu que participado, agradeço pelo compartilhado um convite. pouco a experiência. E que agora é um dos consultores aqui da Trip, né? Né? Então, gente, para quem quiser, por exemplo, vir e conversar comigo no pessoal, pode mandar mensagem, a gente divide a nossa experiência, conta. Quer saber dos perrengues? A gente conta também, que é engraçado e importante vocês saberem como, né, sair desse tipo de situação. Então, a gente sempre está aqui para estar sempre ajudando todo mundo, não importa quem seja. Simplesmente manda mensagem, estamos aqui. Isso aí, gente. Beijo grande e até a próxima. Tchau, Até tchau.